Bom, a perícia médica, ela tem vários campos de atuações, então vou explicar como é o meu dia a dia, tá? Eu optei por trabalhar inicialmente como perito particular, que na verdade se chama assistente técnico, tá? Esse seria o nome correto, mas as pessoas conhecem mais como perito particular, então é um termo mais usado para fins de identificação, né, das pessoas se familiarizarem mais com esse termo. Então, como que funciona? O paciente ou o advogado desse paciente entra em contato com o médico, perito particular, e é agendada então uma consulta que se chama médico legal. Essa consulta, quando ela é feita pelo perito particular, ela pode ser feita de forma presencial ou de forma online. Então, no caso, se ela for uma consulta com o perito do INSS, o perito da Justiça Federal, da Justiça Estadual, enfim, obrigatoriamente ela tem que ser presencial. Ou, né, no caso do perito particular, essa consulta pode ser feita por telemedicina. Então, aí começa o primeiro ponto, que é a questão do local ou de como você vai fornecer o seu atendimento. Se você tem um consultório ou se você atende por telemedicina. Então, isso entra na nossa rotina, né? O que é feito nessa consulta? Essa consulta se chama, então, uma consulta com o médico legal. Nessa consulta, antecipadamente, o médico já vai ter tido acesso a toda a documentação médica e documentação particular, né, de documentos mesmo, do paciente, e já vai ter feito uma análise dessa documentação, principalmente documentação médica, exame, já vai ter sido estudado o caso. E aí, então, marca-se a consulta com o paciente, e nessa consulta ela é uma consulta direcionada. O médico que atende como perito, ele tem que entender que ele vai atuar em várias áreas da medicina, porque ele vai pegar casos relacionados à ginecologia, obstetrícia, ortopedia, pediatria, enfim. E ele precisa atender na consulta com essas bases. E aí, nessa consulta, a gente faz toda a anamnese e avaliação física relacionada à queixa do paciente, se for uma consulta presencial. Se for uma consulta por telemedicina, você vai infelizmente fica limitado, né, a fazer uma avaliação só relacionado aos documentos, né, aos exames que o paciente trouxe, que também é feito na consulta presencial, essa análise de documentos. Na verdade, para o perito, isso é muito importante, tá? Então, qual que é o foco dessa consulta? No caso do perito particular, o foco é avaliar se o paciente está precisando de outros documentos, tá, que vai influenciar na decisão do benefício dele. Isso o perito particular vai avaliar se o documento está em dia, se está precisando de algum outro exame, de alguma outra consulta, e vai passar todas as orientações para o paciente, que vai então procurar o especialista, vai fazer essas consultas, vai retornar, pode retornar, né, para o perito particular, e o perito particular vai produzir um laudo, que é na verdade chamado de parecer técnico. Aqui entra um ponto muito importante, porque esse laudo ele tem que ser feito de forma ética. Não é função do perito, tá, do médico perito, atestar que o paciente tem alguma patologia. A função dele é orientar a respeito dos exames, dos documentos que ele tem que ter. Esse paciente vai então com o especialista atesta a patologia, retorna no perito e o perito produz esse laudo técnico com base nos documentos que foram apresentados. Esse laudo técnico, nesse parecer técnico, ele pode ser usado pelo paciente para fazer um pedido no INSS ou pelo advogado do paciente que vai agregar alguma questão jurídica, né, algum processo. Aí já entra na parte da atuação dos advogados, tá bom? Já no caso do dia a dia do perito que é nomeado, que é o perito nomeado, né? É o perito que trabalha em função da justiça, o perito que não trabalha de forma particular. Esse perito nomeado é o perito que vai atender na Justiça Estadual, na Justiça Federal ou em algum órgão, tá? Ele vai estar lá presente, pode ser prefeitura, enfim, ele vai atender num local físico, onde ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar a documentação que já é trazida para o paciente junto com o exame físico que ele vai realizar no dia. Então, esse perito que não é o perito particular, ele até poderia, mas a realidade é que ele não vai fazer, ele não vai orientar o paciente sobre exames que estão faltando, laudos que estão faltando, ele não vai fazer essa orientação. Porque o perito nomeado, ele já tá ali para fazer um papel mais decisivo, vamos dizer assim, tá? A função dele é pegar o documento que foi trazido, avaliar essa documentação, a fazer o exame físico no paciente e colocar ali no relatório dele se esse paciente está apresentando alguma complicação por conta dessa patologia, alguma limitação, algum agravamento. Então já é uma coisa mais decisiva, porque esse documento que o perito nomeado fizer vai direto para a mão do juiz, do superior, de quem for julgar, avaliar a situação, para poder determinar se esse paciente tem direito ao benefício ou não. Então, o perito nomeado, ele não vai fazer a orientação a respeito daquilo que está faltando, tá? Ele já vai fazer uma espécie de avaliação final.
Quem vai avaliar todos os documentos antes para garantir que a pessoa que realmente tem o direito daquele benefício possa consegui-lo é o perito particular. É ele que vai dar toda a orientação. Olha, aqui está faltando um laudo, aqui está faltando determinado documento. A gente tem que avaliar sempre pensando no que é aquela doença, qual foi a progressão daquela doença, quando surgiu e qual é a progressão dela até hoje. Ela aumentou, ela diminuiu, ela piorou, quais foram os fatores, isso precisa estar escrito ali no relatório, né, os fatores que influenciaram nessa progressão dessa doença, qual é a perspectiva futura dessa doença, isso entra no nosso relatório também, tá? Se vai causar alguma limitação para o paciente, alguma perda de qualidade de vida, se ele vai conseguir trabalhar, qual função exatamente ele consegue ou não desempenhar, isso tem que ser bem colocado no relatório, tá? E também a gente vai pensar se ele está apto no tempo presente, né? Como é a situação dele presente, não só futura ou passada, mas presente hoje. Ele está apto, ele tem alguma limitação, então isso serve também, por exemplo, para mães, né, que estão procurando algum tipo de benefício, porque são mais atípicas, para o LOAS, para pacientes que vão ser submetidos a qualquer, né, pedido de benefício. Aí a gente pode fazer essa avaliação antes e organizar bem os documentos médicos do paciente para que o paciente se apresente para o perito nomeado, o perito do órgão onde ele está, né, sendo submetido ali o processo dele, mas com tudo já organizado. E isso garante com que o pedido tenha mais chance de ser aprovado. Mas é que é uma coisa muito importante que a gente tem que deixar ressaltado, tá? Não é papel do perito, nem o perito nomeado e nem o perito particular, produzir provas a favor da parte. O que ele tem que fazer é atuar de maneira imparcial e ética. Então tem que ser avaliado todos os documentos do paciente, tem que ser orientado aquilo que está faltando, ele tem que trazer esses exames médicos, né, para esse perito. E ele vai orientar exatamente, né, o que o paciente está apresentando em relação àquela doença. É isso que ele vai escrever nos pareceres técnicos dele e que já vem mostrando que tem grande valia em relação a pedido de benefícios, enfim. Outra área de atuação também, que também vai interferir na rotina do médico perito, é se ele trabalha com erros médicos. O termo erros médicos, tá? Erro médico, desculpa. O termo erro médico, ele não é mais utilizado, mas a gente vai manter esse termo aqui, gente. Porque o objetivo dos meus vídeos é me fazer entender, tá? Eu acho que às vezes os profissionais falam muito para outros profissionais e dificulta muito o acesso da população e compreensão daquele conteúdo. Então eu vou sempre optar por facilitar o linguajar aqui. Vamos combinar isso, tá bom? Bom, o que acontece? Esses processos de erro médico tem duas atuações, tá? Tem a parte, que é no caso o paciente, vamos colocar assim, que o paciente tem dúvida se aconteceu um erro médico. Ou o paciente realmente acredita que aconteceu ou realmente aconteceu e ele quer entrar com uma medida, né, com um processo contra aquele médico. O perito particular, ele é o médico que pode ser contratado para atuar nesse processo junto com o advogado. Ele vai fazer toda a avaliação, né, da documentação do hospital, da clínica, do consultório, documentação médica, documentação do paciente, da vítima do erro, vamos colocar assim, e vai produzir esse parecer, explicando cronologicamente exatamente o que aconteceu. Esse parecer, ele pode ser a favor, né, da vítima, mostrar que realmente teve um erro médico, mas uma outra atuação é o médico que está sendo processado, ele contratar o perito para que o perito avalie a documentação se ele realmente cometeu um erro ou se ele fez tudo dentro do possível, ele não cometeu um erro, o que aconteceu realmente foi uma consequência, né, do procedimento que foi feito, ou se infelizmente ele acabou tendo que agir de uma forma dentro daquilo que lhe era oferecido, foi a melhor condição que ele conseguiu. Não sei se vocês entendem. Por exemplo, ele trabalha num lugar onde o protocolo é A, mas o lugar não tem nenhum material para realizar o protocolo A, então ele acabou tendo que realizar o protocolo B e teve uma consequência ruim com aquilo, mas ele fez o que ele poderia ter feito. Tá? Isso são questões que são levantadas judicialmente para a defesa desse profissional, ou até mesmo em relação à vítima, que está tentando processar, é uma coisa a ser observada, é um ponto de... Enfim, a estratégia jurídica, o que vai ser feito, é do advogado, tá? O perito médico, ele atua nessa produção de provas, nessa interpretação das provas, tá? E traduzindo da medicina para o direito. Então, é uma rotina onde trabalhamos sim com o paciente, onde sim tem consulta. É uma rotina onde tem muita leitura, muito estudo, muita escrita, muita interpretação de situações. É uma rotina onde nós precisamos estar em contato com escritórios de advocacia, conversando com os advogados, às vezes em reuniões presenciais ou online. Mas é uma rotina, particularmente, que eu estou muito encantada, porque é uma rotina que me força muito a estudar, é uma rotina que vai me encantando pelo fato de que
eu tenho acesso a várias áreas da medicina, sabe? Você acaba tendo acesso a várias áreas da medicina e aprendendo muito também com todas as áreas, né? Porque você tem que estar constantemente relembrando muita coisa.